Olá, turmas do primeiro ano, iniciamos aqui, neste instante, mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Joelson. Boas-vindas a todos vocês que nos assistem, a você que está estudando, encontrou esta aula de ciências, um adulto colocou para você, ou ainda que você esteja na sua sala com a sua turma, essa aula também foi feita para você. Vamos juntos descobrir o que aprenderemos nesta aula de ciências, o que estudaremos. Teremos pistas disso por meio da leitura do título na tela. Na tela, iniciando a aula, podemos ler Ver sem olhos. Ver sem olhos é o título desta aula e a Raíssa me acompanha na Libras. Bem-vinda, Raíssa! Que bom estar com você neste momento de estudo em que temos uma aula cujo título é Ver sem olhos. As habilidades que os professores aguardam e também responsáveis são as seguintes. Confiram as habilidades comigo, mas, estudantes, antes disso, na telinha, para ver sem olhos, um par de cílios, um par de olhos bem abertos, que se fecharam. Certamente falaremos sobre a visão, sobre o que podemos ver. Bom, as habilidades do currículo paulista estão na tela. EF 01, CI 04, EF 01, CI 02. Dizem respeito a comparar características físicas entre os colegas, também diz respeito ao acolhimento e respeito às diferenças. Também falaremos sobre partes do corpo humano e pensaremos em suas funções. Páginas de referência no material do currículo em ação. Para uma aula Ver sem olhos, o que será que nos aguarda? Enquanto eu li as habilidades para os professores e para os adultos, você que acompanhou bem atento também, ouviu sobre diversidade, sobre corpo, partes do corpo, funções das partes do corpo. Certamente estudaremos sobre a visão. Eu devo mostrar a vocês na tela seguinte algo. Me acompanhem. Crianças na tela. Observem, é um painel de crianças, as crianças estão chegando. Crianças com cabelos lisos, com pele clara, cabelo ruivo, tem cabelo encaracolado, tem pele negra, cabelos ruivos de menino, de menina, cabelos lisos, ondulados, presos. Conseguimos observar que nessa turminha, neste painel com essas crianças, a maioria está com os olhos bem abertos, tem alguns que estão sorrindo, alguns com a boca aberta, outros com a boca fechada. Ao observar este painel, pensem comigo, é possível afirmar que todas essas crianças enxergam? Pense bem, todas essas crianças têm o sentido da visão, quer dizer, através dos olhos. Esses estudantes, essas crianças, conseguem observar aquilo que as cerca? Conseguem distinguir cores, formas, pessoas, através da visão, dos olhos? Ai, professor, a gente está olhando para o painel, pensando com você, mas a gente não consegue dizer isso. Se você pensou assim, você está indo muito bem. A gente não consegue, a partir dessa imagem, afirmar que as crianças que estão aí estão enxergando, ou que todas enxergam, ou que algumas não enxergam. A gente não consegue dizer isso, mas a gente sabe que entre todos nós existem pessoas que não enxergam, que são cegas ou que têm baixa visão, que enxergam muito pouco. Chamamos de deficientes visuais. E o nosso tema para estudo, ora, o título da aula também, Ver sem olhos, nos ajuda a pensar nisso, na visão, no sentido da visão.
Eu devo agora, após observar com atenção este painel de crianças, apresentar estas imagens. Os olhos e a visão. Nós descobrimos em uma aula anterior que as cores dos olhos, assim como as cores dos cabelos, assim como as cores da pele, não só as cores, o formato também, o tipo de cabelo, tudo isso depende dos genes, ou seja, das informações que estão no nosso corpo, que recebemos por meio dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados. Essas informações que chamamos genéticas definem a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, como é o nosso cabelo. Somos muito diversos e variados. E temos, nesta aula em que pensamos sobre os olhos e a visão, o título da aula é Ver sem olhos, um trecho para leitura e estudo. Acabamos de observar vários olhos com as cores das íris bem diferentes. E temos aqui um texto, um trecho. Teatro sensorial traz ao público a vivência da deficiência visual. Leiam comigo, me acompanhem. Hoje, 8, é o Dia Nacional do Braille, linguagem fundamental para pessoas com deficiência visual. E nesta data, perguntamos: é possível enxergar o invisível? Hoje, dia 8, seria dia 8 de abril. Ora, essa data já passou, mas o texto está dizendo que é o Dia Nacional do Braille, que é uma linguagem que para se entender, para se ler através desses sinais, a gente não precisa enxergar. Na verdade, as pessoas que fazem o uso do Braille entendem o Braille por meio do tato, com a pele. Elas não leem olhando, elas leem sentindo, através dos pontinhos e do relevo desses pontinhos marcados. E vamos conhecer uma experiência sensorial, em que, para vivência da experiência, a visão não é fundamental. Outros sentidos também podem ser utilizados. Vamos lá. E a pergunta que fica: é possível enxergar o invisível? Muito bem. Um espetáculo produzido em Manaus, Amazonas, mostra que sim. Estamos falando de uma peça do teatro sensorial, onde o público, com e sem deficiência, é estimulado a ir além das aparências, vencer os preconceitos e sentir como é ter uma condição física específica. Vamos conhecer este teatro sensorial? Eu devo mostrar a vocês algumas imagens. Vejam uma mão sentindo esta cortina. Provavelmente, essa pessoa está sentindo, ela deve estar com os olhos vendados e experienciando sentir essa cortina sem utilizar o sentido da visão. Porque os deficientes visuais que assistiram este espetáculo também tiveram essa experiência. Os deficientes visuais, então, assim como pela leitura do Braille, também podem sentir as texturas e puderam, nesse espetáculo, sentir a textura da cortina, tocar o rosto dos atores, da atriz e sentir como é que era o cabelo. Será que era liso? Será que era encaracolado? E o rosto, quais eram os traços? A gente tem mais imagens para isso. Vejam, alguém tocando o rosto da atriz
e palhaça, o público vivencia como é ter deficiência visual neste teatro. E tem um vídeo para ilustrar sobre isso. Vamos lá? Vamos acompanhar? VT1. Atenção, comigo. Incluir. Esse é o primeiro objetivo do espetáculo. Pessoas com deficiência podem visitar o palco e conhecer a protagonista antes da apresentação começar. O roteiro da peça é entregue em braille e uma intérprete de Libras recepciona o público. A atriz e a palhaça têm atrofia macular juvenil, uma condição genética irreversível que causa cegueira. A protagonista conta histórias da própria vida, muitas delas trágicas, mas com muito bom humor. Volta para 2003, galera! Começamos com ele. Parece até piada, mas era o meu namorado. Meu primeiro namorado. A gente acabou de conhecer este teatro sensorial em que observamos como as pessoas com deficiência podem sentir, podem ter essas informações, já que não têm a visão ou têm a visão prejudicada em algum grau, mais ou menos. A gente viu a atriz sendo tocada, como na tela, vejam, a atriz sendo tocada no rosto para o reconhecimento dos traços. Aqui temos um espectador que está conferindo o roteiro da peça por meio da leitura do braille, do que está escrito em braille nesta folha. Interessante, não é? Teatro sensorial e público. A última imagem com a atriz. Muito bem, temos mais um VT. Nós saberemos mais com atenção. Vamos lá? Durante o espetáculo, a gente recebe óculos, mas não são óculos quaisquer. São óculos embaçados, que imitam a visão da personagem. O público é convidado a colocar esses óculos e assistir ao espetáculo assim, até o fim. Anne ficou profundamente tocada com a experiência. Fez muita diferença. Depois desse dia, a minha vida não vai mais ser a mesma. Aumentou tua empatia? Sim, senhora. Agora que a gente tem uma vaga ideia, mínima ideia de como realmente é outra visão de mundo. Eu acho incrível como o teatro tem esse poder. Sem falhar. Acabamos de conhecer este teatro sensorial que foi noticiado, que se transformou em um texto. Foi interessante, não é? Nós que já estudamos as partes e funcionalidades do corpo. Bom, tivemos aqui um breve estudo em que as deficiências vieram à tona. E qual deficiência? A deficiência visual. A gente observou nesta peça, no teatro sensorial, o público percebendo o que acontecia com outros sentidos, com a audição e com o tato. Eu deixo esta tela antes da aula acabar com esta figura do olho para recordar que estudamos sobre a visão. Muito bem, nossa aula está quase no final e descobrimos que além da visão, outros sentidos nos fazem perceber. Gente, devo colocar a tela para avaliação com o QR Code e dizer tchau. Até a próxima!